A paz do Senhor, meus amados irmãos, ouvintes, uma tarde abençoada, quarta-feira. Estamos aqui para fazer mais um pensamento, compartilhar mais um pensamento acerca da palavra de Deus. Nós temos estado envolvidos nesse propósito de estar sempre pensando na palavra de Deus, pensando naquilo que Deus tem mostrado para nós, aquilo que a gente lê. Com certeza, cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente tem uma informação valiosa da parte de Deus para o nosso coração, para a nossa mente, objetivando a nossa mudança de atitude, nossa mudança de comportamento. E o propósito maior é de nos levar à reflexão para uma salvação da nossa alma, salvação da nossa vida, desse mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Então a palavra de Deus, ela é o refúgio, o refrigério, o alimento, a cura, a libertação, o socorro para todos nós, seres humanos, que necessitamos da ajuda superior da parte daquele que tem todo o poder para realizar todas as coisas nas nossas vidas. E nessa oportunidade eu quero deixar aqui para os irmãos uma pequena parte da carta do irmão Paulo a Tito. Paulo, ele faz umas cartas pastorais e escreveu a Tito. Ele está dando uma orientação a Tito sobre a igreja que Tito vai estar tomando conta. E no capítulo 2, no verso 15, a última parte do verso 15, diz assim: ninguém o despreze. É a última parte, a última frase do capítulo 2, que está no versículo 15, e a última frase é: ninguém o despreze. O capítulo 15, ele diz assim, é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Com toda autoridade. Ninguém o despreze, ponto. Então, no final das informações que o irmão Paulo está passando para o irmão Tito, ele fala, é isso que você deve ensinar. Isso aí que eu estou falando para você, que você deve ensinar, exortando, ensinando, com toda autoridade. E ninguém o despreze. Então, nesse capítulo 2, o irmão Paulo vai orientar a Tito a ser um homem de verdade. Ele vai orientar a Tito acerca das mulheres que sejam santas. Vai orientar a Tito acerca dos casamentos arranjados. As mulheres deveriam ser santas, mas os casamentos, eles eram arranjados. As mulheres não conheciam os seus maridos e elas tinham que ser santas para as pessoas que elas não conheciam. Então, ele está orientando com relação a isso. Ainda que havia essa situação no povo antigo, de casamento arranjado, casamento de famílias arranjado. Então ele está falando, vai orientar, Paulo está orientando ele como tratar desse assunto, sobre a moderação. Ele tinha que ser um homem moderado. Está ensinando ali sobre os empregados tinham que ser obedientes aos seus senhores, né? Ele fala que ele tinha que ter uma palavra só, falar e viver aquilo que ele estava vivendo, né? Falar é uma coisa e viver aquilo que ele está falando, de acordo com a palavra de Deus. E todo serviço feito com amor e determinação, amor e temor. E aí ele fala, tudo isso você vai fazer sem que ninguém o despreze. Então, o pensamento desse texto, o pensamento dessa informação, é que o irmão Tito, ele era jovem. E por ser jovem, ele ia aconselhar homens e mulheres com mais idade do que ele. Ele ia aconselhar presbíteros, ia separar presbíteros, ia separar anciãos
para estar ajudando na obra do Senhor, na igreja. Mas ele, sendo jovem, tinha que ter o que o irmão Paulo fala, autoridade. E diante da autoridade que ele estava vestido, ninguém poderia desprezar. Então, o pensamento, meu amado irmão, é para você que é líder na igreja. E pensamento para a igreja também, que recebe um líder novo. Não despreze o seu líder, não despreze a liderança que Deus lhe deu. O liderado não deve desprezar o seu líder. E o líder não deve agir sem a autoridade de Deus e nem permitir que os seus liderados venham desprezar a sua liderança. Essa é a informação básica desse contexto do capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. Nós encontramos hoje muitas pessoas que são resistentes à autoridade. Infelizmente, em toda parte da face da terra, em todo segmento natural ou religioso, nós encontramos resistência à autoridade. Então, eu quero falar com os irmãos que toda autoridade ela procede de Deus. Então, se o líder da mocidade é jovem e está com uma autoridade sobre os jovens, os pais precisam também ajudar esse líder de mocidade com os seus jovens. Se o líder do círculo de oração é jovem e está com autoridade de trabalho no círculo de oração, as irmãs que estão ao seu derredor, que sejam pessoas capazes de obedecer, mesmo que essa pessoa seja jovem, mas está na frente, está vestida da autoridade de Deus para agir. Existe o caso de pessoas que são colocadas na frente, mas que não recebem autoridade para estarem na frente. Estão na frente por política. Infelizmente, existe política em todo segmento natural da natureza humana. Em todo lugar onde existe homem, existe política, infelizmente. Mas nós queremos separar aqui a autoridade e com relação à obra e ao ministério que você tem. Então, se você foi chamado para ser um líder, assuma essa liderança. Leia esse capítulo 2, leia o capítulo 1, 2 e 3 de Tito e tome a autoridade de Deus para fazer a obra do Senhor, vivendo em santidade, vivendo em comunhão com a palavra, vivendo em comunhão com Deus e com os irmãos, de maneira que aquilo que você falar é aquilo que você vai estar vivendo, e aquilo que você estiver vivendo vai ser a causa de Deus derramar sobre a sua vida a autoridade diante das pessoas que lhe cercam. Então é muito comum em todo segmento social da humanidade existir pessoas que vão sempre resistir à autoridade. Mas se você recebeu a autoridade de Deus e viver em função de cumprir a vontade de Deus no ministério do Senhor, mesmo que essas pessoas se levantem para interferir com a autoridade que Deus lhe deu para estar na frente de determinado trabalho, confia no Senhor. Simplesmente continue andando, continue vivendo e fazendo cumprir o ministério de Deus na sua vida. Ok, irmão? A mensagem de Paulo é tremenda. Ele diz, ninguém o despreze. Com certeza, Paulo já sabia, Paulo já conhecia o local, já conhecia a mente daquelas pessoas e convivia com muitas pessoas, sabia que ia ter pessoas que não iam querer obedecer o irmão Tito na direção da igreja, na direção de trabalho, ia querer ponderar as questões do irmão Tito, mas ele diz, ninguém te despreza. Assume a autoridade que eu estou lhe dando e assume a autoridade que Deus está lhe dando através da palavra e não permita que ninguém o despreze por causa do seu pouco tempo, por causa da sua pouca idade, por causa da sua pouca experiência na direção de trabalho. Não permita que ninguém o despreze. Então essa é a palavra para você nessa tarde. Meu amado irmão, irmã, você que independente, não faz parte de nenhuma igreja, mas é líder em algum segmento da sociedade, a palavra de Deus para você é essa. Que ninguém
o despreze, que ninguém menospreze aquilo que você tem para fazer, aquilo que você pode fazer, aquilo que Deus determinou para você fazer, aquilo que está nas suas mãos para você fazer, que ninguém despreze. Assuma a postura daquilo que Deus lhe deu, receba a autoridade do Senhor e cumpra com todas as informações que o irmão Paulo tem falado aqui nesse capítulo, nessa carta toda, né, do primeiro ao terceiro capítulo da carta de Tito. Que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Não esqueça de dar o seu like e de compartilhar com outras pessoas e também de comentar aquilo que você tem achado dessas mensagens. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.